Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 19 de fevereiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Nesta edição, Bolsonaro quer perícia independente sobre morte de miliciano. Presidente insulta repórter da Folha com insinuação sexual. Dólar bate novo recorde nominal a R$ 4,36. Chery e Volks aumentam vendas em 2020. Justiça condena ex-prefeito de Ilhabela. Prefeitura de São José dos Campos quer reforçar proteção à infância e juventude. Essas e muito mais notícias nesta edição do Abre Aspas. É logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia. E o comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, Glauco. Mais um dia com notícias esquisitas, no mínimo, né? Esquisitas e pré-carnavalescas. Espero que boas, então. Vamos às notícias. O presidente Jair Bolsonaro pediu realização de uma perícia independente da morte do miliciano Adriano da Nóbrega. A necrópsia deverá ser feita pelo IML do Rio de Janeiro. Adriano foi morto durante uma operação policial no último dia 9 em um sítio na zona rural da cidade de Esplanada, na Bahia. Ele era suspeito de comandar o escritório do crime. Ele foi expulso da PM por envolvimento com o jogo do bicho e já foi homenageado mais de uma vez por Flávio Bolsonaro. Adriano também era investigado pela suspeita de envolvimento no esquema de rachadinha envolvendo Flávio. Fotos divulgadas pela revista Veja, na edição que chegou às bancas na última sexta-feira, indicam que Adriano foi morto por disparos a curta distância. Imagens da autópsia também indicam que o miliciano tinha um ferimento na cabeça e uma queimadura no lado esquerdo do peito. De acordo com Bolsonaro, uma perícia independente deverá dizer se Adriano foi torturado e de que distância os disparos foram efetuados. Cheira a queima de arquivo, né? Ô Zé, tem um outro detalhe que eu vi ontem. Diz que o Bolsonaro está pedindo também uma perícia independente nos celulares do Adriano. Parece que encontraram 12 celulares, né? Inclusive nas conversas de WhatsApp, para ter certeza que não foram inseridas conversas estranhas no celular dele. Ou seja, ele já falou. Ele já disse que tem coisa ali que não pode ser divulgada, na minha opinião, né? Essa é a primeira questão, né? A segunda questão é o seguinte: independente de queima de arquivo ou não, a questão toda é a seguinte: eu acho que as pessoas tratam, às vezes, esses embates policiais como se fosse uma conversa ou um diálogo numa mesa de amigos. Ô, Zé Guilherme, então, como é que é e tal? Como se não fosse uma ação extremamente estressante para os dois lados e que foge muitas vezes do controle e que entra ali, na verdade, no instinto de defesa. Quer dizer, a descrição que eu ouvi do negócio foi que ele foi cercado e ficou atirando no pessoal. O pessoal invadiu a casa onde ele estava, eles estavam com um colete, com um escudo à prova de bala, e o cara continuou atirando. Inclusive tem 4, 5 disparos no colete. Ô Adriano, vamos para você parar de atirar, por favor? Nós queremos conversar com você. A impressão que é isso que os caras querem que o policial faça. Quer dizer, se você está atirando em mim, eu vou atirar em você também. Agora, se está 1 metro, 2 metros, 3 metros, não sei qual a importância disso. Quer dizer, para mim, a execução se confirma
quando você dá o tiro com a arma encostada no indivíduo, quer dizer, e o ou na nuca, rendido também, ou né? rendido, ou o sujeito de ajoelhado, várias vezes aconteceram, né? E parece que aquela marca que ele tem no peito é uma que eu nunca vi pessoalmente, mas nos filmes a gente vê, aquela que a pessoa portadora da arma dá aquela empurrada para ver se você morreu mesmo ou não, né? Como o cano da arma está quente, então ele faz aquela marca de queimadura no peito. Não sou legista, mas está muito estranho essa movimentação em Bolsonaro, na minha opinião. Por outro lado, não acho agradável comentar isso, mas o fato concreto é o seguinte: a Bahia é governada por um governador do PT. Certo? Quer dizer, será que não pode haver interferência política na PM ou nas averiguações para tentar prejudicar o Bolsonaro, por ser um partido, por ser uma polícia governada por o pessoal do PT? Aí não sei, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas é estranho ele ficar preocupado com a perícia nos telefones para ver se não vão inserir mensagens de WhatsApp no celular do Adriano. Aí tem. Aí tem. Aguardemos. Aguardemos. Pois é, e nós já temos aqui várias participações. Claro, um bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa edição. A Cleide Lucas Alves, bom dia a você. A Ana Souza, saudades de você, Ana, seja muito bem-vinda. Que diz a Ana Souza aqui, bom dia a todos. E diz também, amo o doutor Sebastião. Amém. Olha aí, que beleza. Amém. Não tem dúvida. E o Rodrigo Santos, muito bom dia. Rodrigo, que faz uma observação a respeito do que foi dito aqui. Ele quer forjar os fatos simples. Observação aí do nosso... Curta e grossa. Curta e grossa. Pois é, isso aí. Continuando. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu não abrir investigação sobre Fábio Weingarten, chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, o SECOM. Ele foi denunciado por ser acionista de uma empresa que presta serviços a algumas emissoras e agências que mantêm contratos com o governo. O presidente da comissão, Paulo Henrique dos Santos Lucon, afirmou que o fato de Fábio não exercer funções de gestão na empresa foi levado em consideração pela comissão. O placar final foi de 4-2 pelo arquivamento. Essa história também é interessante pelo seguinte, né? Porque cá entre nós, né? A honestidade está nas pessoas e não nas leis, né? Quer dizer, o cara não é mais honesto ou menos honesto por causa da lei, é mais a honestidade intelectual. Nós temos aí ministros supremos cujas esposas são sócios de escritório de advocacia, quer dizer, e o fato concreto é o seguinte: perante a lei, ele não é mais sócio da empresa. A gente sabe claramente que ele continua tendo influência porque deve ser amigos deles, os donos da empresa, mas perante a lei, se ele não está mais no quadro societário da empresa, não há o que falar. Quer dizer, você vai ter que provar por outros meios caso ele tenha feito favorecimento ou não. É que nem quando você ocupa uma função pública, você tem que abrir mão de outras funções correlatas que você, por acaso, exerce. Então, ele está dentro da lei, ele não é mais sócio da empresa. Agora, se a empresa favoreceu ou não, aí caberia uma investigação, né? Pois é. E o nosso bom dia também ao Cláudio Alcipreste. Alcipreste, muito obrigado, Cláudio, grande amigo, obrigado pela audiência. E falando em ética, o presidente Jair Bolsonaro ofendeu a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, com insinuações sexuais. O presidente questionou a atuação da jornalista em apurações sobre o disparo em massa de mensagens. Bolsonaro cita Hans River do Nascimento, ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacaus, que, segundo reportagem da Folha de São Paulo, teria participado do esquema de mensagens falsas durante as eleições. Abre aspas para Bolsonaro. O depoimento de Hans River foi no final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista em cima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Sobre as ofensas, a Folha de São Paulo divulgou uma nota. Abre aspas. O presidente da República agride a repórter Patrícia Campos Melo e todo o jornalismo profissional
com sua atitude. Vilipendia também a dignidade, a honra e o decoro que a lei exige do exercício da presidência. O Bolsonaro, como você sempre fala, parte para essa coisa Sexista, machista. E, para não dizer muita coisa, pelo menos deselegante, mal educada, grosseira, né, de um mau gosto, de uma... Ele realmente não consegue entender que o Jair Bolsonaro é o presidente da República, quer dizer, que ele não pode mais falar o que ele quiser e vai continuar falando pelo jeito, quer dizer, se fosse nos Estados Unidos ou no Japão, isso aí derrubava o presidente com certeza. Não teve nada dúvida. Porque foi de uma grosseria. Agora, a minha dúvida aí é se não cabe uma ação pessoal dela por difamação e calúnia, porque acho que chamou ela de prostituta, né? Quer dizer, com todo respeito às prostitutas. Eu trabalhei com a Patrícia no Jornal da Tarde e sou testemunha da lisura e da competência da jornalista, né? Eu acho que eu fiquei assim abismado. Mas independente disso, com o tom, com o tom, né? Foi lá pro subsolo, né? Foi pro fosso. E ficou a sensação para todo mundo que viu essa matéria, claro, amplamente divulgada aí, do que nós comentávamos, né? Uma vergonha, para quem tem um pouco de lisura nisso daí, é uma vergonha moral. Uma vergonha alheia, né? Vergonha Como é que o cara alheia. pode chegar nesse nível? Chegar desagradado, muito bem disse o Sebastião, sabe, no mínimo uma falta de bom gosto, uma falta de educação. Eu estava tentando falar, uma total falta de educação. Triste a gente observar um presidente da República fazer isso. Esperamos também, tem aqui o testemunho de uma pessoa que conviveu com a jornalista, e não só o meio jornalístico, ficou como, acho que todo cidadão brasileiro deve se sentir agredido com a postura do presidente da República. É uma repercussão internacional. Espero que tenha mesmo, porque na verdade é uma coisa muito ruim, né? Muito ruim. Muito ruim. Agora, o Bolsonaro tem uma fixação em sexo, né? Porque toda hora ele está falando, ele chamou outro cara de homossexual, não sei o que, ele tem alguma coisa mal resolvida nessa área. Talvez a presidência da República deveria pagar um psicanalista para ver se ele resolve os traumas sexuais dele para parar de mexer tanto nesse assunto. Né? Lamentável. Agora, parece que alguém entrou, não sei, não lembro detalhes disso, alguém entrou já pedindo uma ação contra ele por falta de decoro, né? Porque... É importante que alguma atitude seja tomada nisso daí, porque... espero que ele não venha com a maior cara de pau depois pedir desculpas, né? Todo mundo entendeu errado. É isso, exatamente. Todo mundo entendeu errado. Exatamente. Exatamente. Lamentável. O Ministério Público Federal do Paraná apresentou nova denúncia contra o ex-senador Romero Jucá e Valdir Raupp, no âmbito da Lava Jato, por desvios na Transpetro, subsidiária da Petrobras. Ambos são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Os ex-senadores já haviam sido denunciados em 2017 pela Procuradoria-Geral da República pelos mesmos crimes, mas tiveram o caso remetido à primeira instância pelo ministro do STF, Edson Fachin. Segundo a denúncia, eles estariam envolvidos em um esquema de pagamento de propina mediante doações de campanha em troca de favorecimento ilegal em licitações com a Transpetro. Os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2008 e 2010 e também em 2012. José, você sabe que partido e que estado é o Valdir Raupp, né? O Romero Jucá é do Pará, né? Eu não me lembro. Tá. E a Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu não abrir investigação sobre Fábio Vansgarten, chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, o SECOM. Ele foi denunciado por ser acionista de uma empresa que presta serviços. Nós já lemos essa notícia. Vamos para a próxima. Problemas de TP técnicos, é bom que vocês ficam sabendo que realmente esse jornal é feito ao vivo. Ao vivo, pois é. E somos todos humanos. E somos todos humanos, e a tecnologia às vezes
parece que tem vontade própria. Verdade. E olha que notícia boa. Instaladas no Vale do Paraíba, as montadoras Caoa Chery e Volkswagen começaram 2020 em alta. A empresa chinesa, que tem fábrica em Jacareí, registrou um aumento de 68,7% na venda de veículos em janeiro, frente ao mesmo período do ano passado. Foram 1.684 carros emplacados no começo agora de 2020 contra 990 em janeiro de 2009, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Com o resultado, a Chery fechou o primeiro mês de 2020 com 0,9% do mercado brasileiro e na 12ª posição no ranking das montadoras nacionais. Já a Volkswagen aumentou em 4,3% a venda no primeiro mês do ano. Foram emplacados 24.639 carros em 2020 contra 23.610 em 2019. Com fábrica em Taubaté, a montadora só ficou atrás da General Motors, que complanta aí também em São José dos Campos. No entanto, a GM registrou queda de 2,19% em janeiro contra o mesmo mês do ano passado. Eu acho que a Chery, os carros chineses são que nem o carro Fiat quando lançou, lembra quando lançou o 147? Tinha que empurrar. Pois é, mas no final todo mundo acabou tendo um Fiat, né? Eu acho que o carro chinês, nos próximos 10 anos aí, vai estar com certeza entre os 6 mais vendidos do país. Nós ainda teremos um chinês. É isso. A relação custo-benefício é boa, né? É, exatamente. E os carros melhoraram muito, né? E com a entrada da Caoa, né? Ela facilitou, melhorou muito a parte de marketing e deve ter melhorado também a parte construtiva, porque a Caoa, ela monta os carros da Hyundai, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Vamos aí. Bom para todo mundo. E um esclarecimento aqui, doutor, o Valdir Halp é representante de Rondônia. Sabe por que foi no Congresso? A minha pergunta? Porque quando você remete para a primeira instância, se os envolvidos são de estados diferentes, para qual primeira instância ele vai? Ou vai para as duas? Vão ser feitos 2 julgamentos separados. Duas, entendeu o que eu falei, né? Eu acho que são separados. Deve ser separado, né? Exatamente. Nosso bom dia é a Eugênia Minecucci, que diz aqui que está atenta ao jornal. Muito obrigado, bom dia, seja bem-vinda. E a Ana Souza faz uma observação a respeito do assunto ofensas de Bolsonaro. Sobre as ofensas, Janaína disse que não cabe impeachment. Outros dizem que cabe. A questão do impeachment, a gente estava conversando aqui antes do jornal. Na verdade, o impeachment, no fundo, ele não é motivado só por um fato. Quer dizer, exatamente, você precisa ter um atrito com o Congresso. Porque, na verdade, quem vai votar o impeachment é o Congresso, né? E o Bolsonaro caminha para isso, se a gente pensar bem. Você precisa ter clamor popular, que foi o que aconteceu com a Dilma. E aí você precisa ter o fato. Quer dizer, o fato sozinho... Uma coisa isolada não vai levar um impeachment. Não tem dúvida. Nosso bom dia também a Nicole Alves. Seja muito bem-vinda também, fique à vontade. E muito boas ajudas. Exatamente. Muito obrigado, Ana Souza, e a todos vocês que estão participando. Sim, essa a intenção e a nossa função, claro. E mais um dia de oscilações, o câmbio. No câmbio, o dólar subiu e voltou a bater recorde. Agora nominal. E desde a criação do real, aí foi a máxima, encerrando o dia sendo vendida a R$ 4,36. O índice Ibovespa encerrou a terça-feira aos 114.977 pontos, com um recuo de 0,29%. Nas últimas semanas, o mercado financeiro em todo o mundo tem atravessado turbulências, em meio, claro, ao receio do impacto do coronavírus sobre a economia global. A interrupção da produção em diversas indústrias da China está afetando as cadeias internacionais de produção e, claro, prejudicando a exportação. Todo mundo em alerta máximo, né? E quando você vê os filmes que eles estão mostrando das cidades na China, é tudo parado, fechado. É um negócio impressionante. Ontem eu estava vendo uma foto do aeroporto de Singapura, que é um aeroporto enorme, praticamente zero movimento. Singapura recebe muito chinês, né?
é um hub importante de distribuição de voos, quer dizer, realmente deu uma parada grande. Né? Uma parada E grande. os próprios chineses pararam de viajar. Sim. E eles já fazem parte de uma boa fatia do turismo internacional. Com certeza. É um nicho bem dedicado. Ontem a gente via algumas lojas na Itália que foram feitas especificamente para os chineses, que as atendentes dando entrevistas que eles estão parados, porque foi reduzido, nesse caso especificamente, a zero. Eles vão comprar em Paris ou em Milão, bolsas aí. do Louis Vuitton verdadeiras. Isso, verdadeiras. Verdadeira. Que eles fizeram e mandaram pra lá. Exatamente. Pois é, rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Estamos de volta com Abre Aspas desta quarta-feira ao vivo. E o regional agora. Ex-prefeito de Ilhabela e esposa são condenados. Toninho Colucci foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto por nepotismo. A justiça ainda determinou a proibição de que ele ocupe cargos públicos pelos próximos 5 anos. A esposa Lúcia Colucci também foi condenada na ação a 3 anos e 20 dias de prisão em regime semiaberto e perda de cargo público. A sentença ainda determina que eles devolvam aos cofres públicos cerca de R$156 mil, que, no entendimento da Justiça, foram pagos de forma irregular como salários a ela. O processo foi movido pelo Ministério Público, que apontou que, entre 2009 e 2012, Lúcia ocupou o cargo de presidente do Fundo de Solidariedade, que não prevê remuneração, enquanto continuava recebendo o salário como cirurgiã dentista concursada da Prefeitura. A decisão é de primeira instância e os réus vão recorrer em liberdade. Toninho Colucci respondeu ao site G1 que não houve nada de irregular ou criminoso e que vai recorrer da decisão, pois considera a sentença absurda. Interessante esse negócio aí, né? Porque talvez o que ela deveria ter feito é que ter continuado atendendo no consultório odontológico, resolver o problema, né? Como ela parou de trabalhar como dentista e foi ser, pelo que eu entendi, foi isso. Ela parou de trabalhar e foi ser presidente do Fundo de Solidariedade. Né? E esse quadro, não remunerado. Né? O nepotismo aí que eu não sei se cabe, porque ela já era concursada da prefeitura. Interessante. E o COI de Jacareí está atrasado. Prometido pelo governo Isaías Santana para o final de fevereiro, o início do funcionamento do COI, que é o Centro de Operações Integradas, agora deve ficar para o fim do mês de março, lá em Jacareí. De acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, aproximadamente 80% da implantação havia sido concluída até ontem. Mas fatores de fora interferiram no calendário inicial do sistema. A Prefeitura listou como fatores externos análises técnicas de órgãos como EDP, DER e Petrobras e também as chuvas intensas de verão. A Prefeitura informou que aguarda também a liberação do DER para a implantação de 15 postes em rodovias estaduais que cortam a cidade. No total, a implantação do sistema deve ter custo de mais de 5,6 milhões de reais. O sistema deve operar com 116 câmeras posicionadas em locais estratégicos, como vias de acesso ao município. Entre os dispositivos estão 22 câmeras com a tecnologia OCR, que auxilia na identificação de placas de veículos. Centro de Operações Integradas, né, que São José já tem alguns anos, que vai integrar todas as polícias, os serviços públicos, é um cerco grande à bandidagem, porque você fechando aqui São José, que vai ter 11 mil câmeras,
mais Jacareí, você pega uma região muito grande e com certeza vai melhorar a segurança aqui. Então, de parabéns, as prefeituras estão investindo nisso. Porque ontem até lemos aqui que o Vale do Paraíba faz parte efetiva da rota aí de tráfico de drogas e armamento. Eu vi lá uma matéria falando sobre Lorena como uma região importante, né? Exatamente. E a Prefeitura de São José dos Campos promete reforçar a proteção à infância e juventude. O plano foi elaborado via projeto de lei, pois agrega várias secretarias e órgãos municipais. O objetivo é fazer com que as ações desenvolvidas nessa área tenham metas a serem atendidas obrigatoriamente até 2030, incluindo reforços e ampliações, independentemente de quem comande a prefeitura. O PMIA, abreviatura para Plano Municipal para a Infância e Adolescência, foi aprovado na Câmara e comemorado por Lúcia Salviato, assessora de Política do Trabalho Social da Secretaria de Apoio Social do Cidadão, que foi uma das articuladoras do projeto. Segundo a pasta, o PMIA foi criado para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes por meio de ações protetivas e preventivas. Entre as medidas criadas ou ampliadas estão a instituição de comissões de acompanhamento em áreas como violência e trabalho infantil, reforço à proteção dos mais vulneráveis e medidas de prevenção. Também haverá reforço nas campanhas educativas para incentivar denúncias. O voto do silêncio precisa ser quebrado, disse Lúcia. O plano quer mais crianças vivendo com a família e menos em abrigos, disse a articuladora. O Brasil, inclusive, tem sido criticado, né, pelo fato de deixar crianças em abrigos, né? Bebês, crianças pequenas, e não dar a guarda provisória com facilidade, com rapidez, enquanto se decide o destino dessas crianças. A parte boa disso aqui é você querer fazer alguma coisa que vai até 2030, né? Que isso seria o desejável em todas as áreas que atendem a população, tipo saúde. Tem que ter uma programação de atendimento à saúde com relação a metas a serem atingidas de vacinação, diminuição, melhoria dos índices, dessa forma. A parte ruim dessa história é que nós estamos falando de um sistema administrativo que é político e que muda cada 4 anos. Exatamente. Quer dizer, já o próximo prefeito, se muda o prefeito, entra um outro grupo aí na prefeitura, mas aquele plano lá, tinha uma coisa lá que eu não gosto, já muda tudo de novo. Quer dizer, infelizmente... Ou muda, ou não muda e muda o nome. Ou não faz nada, ou muda o nome e também às vezes não faz nada. Quer dizer, no fundo é isso, quer dizer, a administração pública ela teria que ser balizada por metas a serem atingidas, independente e de ter uma prefeito, continuidade. Né? E continuidade, quer dizer, na parte da saúde mesmo, a gente vê várias ações que já existiam, sumiram porque mudou o secretário, vem o outro, muda também, e é uma coisa que... É uma coisa que a gente padece também desde sempre. No Brasil todo e desde sempre. Vaidades, né? Vaidades. Egos a serem gerenciados. Sobra pra gente, né? O cidadão gerenciar o ego. Exemplos acabamos de dar aqui no jornal de hoje. E a mudança do teto de isenção da reforma da Previdência de São José vai atingir 60% dos aposentados. A redução foi proposta pelo governo Felício Ramute. O levantamento feito pela oposição com base em dados publicados no portal da Transparência do Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Pela regra atual, os inativos contribuem com 13% sobre o valor que ultrapassar o teto, que é de cerca de R$ 6.000. Pela proposta de Felício, a contribuição passará a ser de 14%. Segundo o levantamento, dos 5.999 servidores aposentados, 3.612 recebem abaixo do teto e são, hoje, isentos de contribuição. Segundo
a vereadora petista Amélia Naomi, quem ganha 3 mil terá que pagar R$ 280 por mês. Ela propõe como solução do problema o aumento da alíquota patronal de 26% para 28%. Líder do governo na Câmara, o vereador tucano José Dimas disse que a alteração no teto de isenção foi estudada pela base aliada e que, pela lei, é preciso haver equiparação entre ativos e inativos. Se dessemos algo para os aposentados, teríamos que dar também para quem está trabalhando. Tive a oportunidade de conversar com o prefeito a respeito exatamente dessa questão. A questão toda é a seguinte: o que a prefeitura alega é que ela está simplesmente adequando o plano de aposentadoria, o Instituto de Aposentadoria de São José dos Campos, à lei federal da Previdência que foi aprovada e que obriga que todo mundo pague 14% quando você está tendo déficit autorial. Quer dizer, você está recolhendo menos do que você paga todo mês para os aposentados. O que as pessoas não sabem é que a prefeitura hoje, ela recolhe, vamos suponhamos que o servidor ganhe 10 mil reais. Se ele ganha 10 mil reais, ele contribui com R$ 1.400 para a previdência dele, para a aposentadoria futura dele. E a prefeitura contribui com R$ 2.600. Quer dizer, hoje a prefeitura já contribui com 26% sobre o salário do funcionário. Mesmo assim, o que é recolhido todo mês, esses 26% da prefeitura, mais os 14% dos servidores, não é suficiente para pagar as aposentadorias dos aposentados atuais. Então você tem que dar uma solução para isso. Uma solução é você incorporar no grupo de pagadores os que não pagam conforme previsto na lei federal. É claro que para quem ganha até 6 mil reais, até essa conta aqui não sei se está certa, porque 280 não é 14% de 3 mil, seria 420, é muito desagradável. O prefeito mesmo falou isso. Não, eu acho isso muito ruim, mas tem que se obedecer à lei federal. O fato que as pessoas esquecem é o seguinte: o Instituto tem hoje em torno de 2,5 bilhões de reais em dinheiro na conta dele corrente, que é o colchão que permite que não haja problema no pagamento das aposentadorias. Só que nós caímos de rendimentos de 10, 15, 20% ao ano sobre o capital investido para rendimentos de 8% ao ano. Então a queda dos juros, a queda nas aplicações tem um impacto direto no colchão que o Instituto tem e que propicia a garantia dos servidores. Isso é um lado. O outro lado é o seguinte: a prefeitura, quando tem um déficit no pagamento das aposentadorias, a prefeitura tem que bancar a diferença. E prefeitura, leia-se prefeitura, nós. Ou seja, toda a massa da cidade de São José, tá certo? 700 mil pessoas, tem que bancar, ajudar a bancar a aposentadoria dos servidores municipais, que obviamente não é uma coisa justa, né? Já que a aposentadoria tem que ser bancada pelo empregador, que no caso é a prefeitura, que já contribui com 26%, e mais o próprio empregado para garantir a aposentadoria dele no futuro. É polêmico, dá discussão, mas eu acho que é irreversível. Pois é, exatamente. O nosso bom dia também ao Donizete Faria. Seja bem-vindo, Donizete. Pois é, e se em São José dos Campos o projeto ainda vai para votação, no estado a Assembleia aprovou a reforma da Previdência em primeiro turno. Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram ontem o projeto da reforma da Previdência Estadual Paulista. A proposta voltou à pauta da casa depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar que impedia a tramitação da medida. A proposta prevê, entre outros pontos, aumento no recolhimento dos servidores, com desconto na folha de pagamento, passando de 11% para 14%. Os servidores fizeram inúmeras manifestações contrárias ao projeto. A medida conseguiu os exatos 57 votos favoráveis necessários para a aprovação. O próximo passo é aguardar o prazo de 6 horas de discussão
para ir à segunda e última votação. O projeto de reforma foi proposto e enviado ao Legislativo pelo governador João Dória em novembro, com o objetivo de economizar 32 bilhões de reais em 10 anos. É isso aí. Todos os estados e todos os municípios que têm instituto de aposentadoria própria vão ter que recolher 14% dos funcionários, obedecendo à lei federal que foi promulgada e ponto final. E vamos nós. Vamos para mais um intervalo, rápido intervalo dessa vez na volta, já em esquema pré-carnavalesco. Vamos saber como é que anda o tempo com o Caio Souza e mais algumas notas, principalmente da Defesa Civil, muito importantes. Fique com a gente, é rapidinho. Estamos de volta ao vivo com Abre Aspas desta quarta-feira. O dia está chegando e, claro, a preocupação com o tempo fica cada vez mais evidente. Não parece que tem muito boas notícias, mas a nossa torcida continua valendo. Eu dou o bom dia aí ao Douglas Xavier, que também está conosco fazendo o Abre Aspas desta quarta-feira, e vamos saber do tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira será mais um dia de muito sol e calor aqui na nossa região. Novamente as temperaturas aqui no Vale do Paraíba vão chegar próximas aí dos 35 graus. Lá em São Paulo ficaremos com 32, 33, 34 no litoral e 29 na Serra da Mantiqueira. Mas muita atenção, porque no final da tarde podemos ter novamente pancadas de chuva de forte intensidade que podem vir acompanhadas aí de rajadas de vento e raios. Essas pancadas podem provocar alagamentos e quedas de árvores, portanto é importante ficar atento no período da tarde. Essas condições do tempo devem se repetir ao longo do dia de amanhã, mas na sexta-feira em diante a tendência é de que ventos de sul, por conta de um ciclone que está passando lá no oceano, esses ventos de sul aumentem a nebulosidade, provoquem queda nas temperaturas e pode chover a qualquer momento. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Cara, a partir de sexta-feira parece que a coisa vai virar. Então eu recomendo que, se for fantasia de crepom, mudem a fantasia. Não, parece que vai dar água. Eu vou pro Rio, então eu demoro sempre uns 2 dias a mais para chegar lá. Vai desfilar, doutor? Vou. No bloco Vai Que Eu Não Vou. Vai que eu não vou. Vai indo que eu vou depois. Pois é, mas vamos torcer aí, quem sabe. A previsão não é muito boa, não. E olha só. A Defesa Civil emitiu comunicado em que alerta para a aproximação de uma frente fria na região do Vale do Paraíba a partir já de hoje. Com a mudança, são previstas fortes chuvas em todo o estado. E na quinta e sexta-feira, aumenta-se aí consideravelmente o risco para temporais, rajadas de vento forte e queda até de granizo, tá bom? A orientação do órgão é para que as pessoas fiquem atentas a qualquer sinal de perigo, como alagamentos, enxurradas, desabamentos e deslizamentos de terra, assim como ocorrências relacionadas com raios e vento. Em caso de emergência, avise imediatamente a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Alerta ainda: não atravesse locais alagados, não enfrente enxurradas e não se banhe ou participe de pescarias em rios e cachoeiras durante ou logo depois de chuvas intensas. É a recomendação da Defesa Civil. Portanto, claro, muita atenção sempre. E encabeçada pela atual vice-reitora da Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba, Sandra Maria Fonseca da Costa, a Chapa 2 venceu a eleição
para a escolha do novo reitor da instituição. A candidata a vice-reitora na chapa vencedora foi Ângela Crabe, professora na área de engenharia e presidente da comissão permanente do vestibular. As duas candidatas receberam 1.416 dos 2.343 votos válidos, 60,4% do total. A votação ocorreu no último dia 12 e puderam votar alunos, professores e funcionários. Formada por Milton Beltrame Júnior, atual diretor da Faculdade de Educação e Artes, e por Sérgio Baixa, que dirige a Faculdade de Direito, a chapa 1 ficou com 927 votos, 39,6% dos válidos. Mesmo vencendo a eleição, Sandra Maria ainda não pode ser declarada a próxima reitora da Univap. O Conselho Curador da Fundação Vale Paraibana de Ensino é quem escolherá o novo reitor e vice-reitor, podendo não ser os mais votados. A expectativa é que o resultado seja divulgado em março. Bom, a questão é a seguinte, né? A votação foi expressiva, né? Foi muito expressiva. E outro detalhe é que duas mulheres, né? As mulheres tomando o poder. E o outro detalhe é que a reitora, a provável reitora, é da área de engenharia, que é uma área também que tem poucas mulheres. Então essa mulher realmente eu não a conheço, mas é uma batalhadora e vencedora. Nós tivemos a oportunidade, né? Muito bom. Elas estiveram aqui expondo a sua plataforma e bastante eloquente. Bastante eloquente, Sandra. Aqui, isso foi feito, claro, para ambas as chapas, aí, mas realmente foi bem expressivo mesmo, bem expressivo. E as inscrições do SISU, ProUni e FIES terminaram, assim como os processos seletivos das principais universidades da região. Mas ainda é possível alcançar o objetivo de entrar no ensino superior no primeiro semestre de 2020. O Quero Bolsa, plataforma de bolsas e vagas no ensino superior, oferta cerca de 65 mil bolsas de estudo na região do Vale do Paraíba. São oportunidades presenciais e à distância, que chegam até 80% de desconto em 35 instituições de ensino. Boa notícia. E aí, vamos para o esporte. E olha, não deu para o Flu. O tricolor carioca empatou 100 gols com o União La Calera no Chile e deu adeus à Copa Sul-Americana. No Rio de Janeiro, a primeira partida terminou empatada em 1-1 e o tricolor acabou sendo eliminado pelo critério de gols fora de casa. É a primeira vez na história que o Fluminense cai na primeira fase do torneio sul-americano. E saindo da América do Sul, vamos lá para a Europa com as oitavas de final da Champions League. Mesmo com o gol do brasileiro Neymar, o Paris Saint-Germain foi superado pelo Borussia Dortmund por 2-1. O norueguês Haaland, bonito o nome dele, hein? Marcou os 2 gols da virada do time alemão. O jogo da volta vai acontecer no dia 11 de março, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França. Já na Espanha, o Atlético de Madrid superou o Liverpool por 1-0. O gol da partida foi marcado logo aos 4 minutos de jogo. A partida da volta vai ocorrer também no dia 11 de março, dessa vez em Liverpool, na Inglaterra. E os jogos de hoje. Na Itália, a Atalanta enfrenta o Valência da Espanha. O jogo acontece às 17 horas no estádio San Siro, em Milão. Já na terra da rainha, o Tottenham recebe o Red Bull Leipzig da Alemanha. O jogo vai acontecer também às 17 horas, só que em Londres. Voltando aí da Europa, né? Hoje é dia de Mengão. Pela partida de ida da Recopa Sul-Americana, o Flamengo enfrenta hoje o Independiente del Valle, do Equador, às 22 horas e 30 minutos lá em Quito. Lembrando que a Recopa é a competição que junta o campeão da Libertadores e o da Sul-Americana do ano passado. E aqui na região tem time de mascote novo. Após votação popular,
o São José Basquete definiu o novo mascote da equipe. O mascote foi votado aí por cerca de 60% do público. Gostaram do mascote aí? É uma águia bem simpática. Bem elaborada aí. Puxa vida, olha aqui a Ana Souza fazendo mais uma observação. Pena que perdi a entrevista da Univap. Realmente foi bem interessante mesmo e deu bastante, audiência mesmo. Ficou bem legal. E olha, outra coisa que acaba de me chegar aqui da nossa produção, que o nosso site e também a entrevista da Univap você pode ver, claro, também pelo nosso site. Olha que bacana a gente ter todo mundo atento aqui. E a entrevista você ouve no podcast pelo Spotify. Muito bom. Muito bacana. Fica aí, Ana Souza, a dica para você e para todo mundo aí que nos acompanha. Bem legal mesmo. Agora nós vamos ver um vídeo bem interessante para depois a gente comentar, né? Observe esse vídeo, você já deve ter passado por ele ou recebido aí, mas olha que interessante, e daí a gente vai comentar. Sabe quem está passeando aí, doutor Sebastião? Não, quem que é? Adivinha. Adivinha. Felício Ramute. O nosso prefeito Felício Ramute estreando aí uma passagem pela ponte. Ainda sem asfalto, mas eu gostei foi do chamado skyline, né, da visão do horizonte. Não tem a menor dúvida, esse olha que beleza. azul aí ficou muito bonito. Já começaram a asfaltar, ontem eu passei lá, estão começando a pôr asfalto. Estão limpando, né, a parte de baixo, mas já começaram dos asfalto, andaimes, né? Olha, esticar os cabos, né? Não tem dúvida, indiscutivelmente, essa vista ali sobre a ponte é muito bonita, né? Vamos ver até onde vai. Eu acho que essa ponte é que nem parto, viu? Glauco, é o seguinte, na hora do parto, né, muita dor, aquela expectativa, vai, não acaba nunca, isso é verdade. Depois que nasce é só alegria. Eu acho que essa ponte vai ser igualzinha. Eu também Depois que nascer, todo mundo vai lá tirar foto, mostrar para os amigos, levar o pessoal que vem visitar a cidade para passear. E como disse o Zé Guilherme, na pesquisa que ele está fazendo com os taxistas de Uber aí, esperemos que melhore o trânsito. Né? Esperar, né? Que nem quando nasce a gente espera que dê tudo certo da vida da criança também, mas a esperança é a última que morre. Bacana o passeio do prefeito Felício. Zé Guilherme, você não tem nenhuma observação para fazer da nossa ponte? Vai ficar bonito. Não, eu acho que tem que funcionar. Tem que funcionar, exatamente. E é interessante você fazer essa pesquisa, porque é exatamente com quem vai acabar se utilizando muito dessa... Tem de tudo um pouco. Eu acho que está, assim, eu vejo que essa preocupação de que o trânsito melhore. É lógico, quem dirige um carro o dia inteiro não tem dúvida, quer que o trânsito melhore. Agora, eu também faço a pesquisa da Cambuí. A Cambuí é unanimidade. Positiva ou negativa? Positiva. É unanimidade. Que bacana, que bom. Não tem nenhum que me falou mal da Cambuí. Né? Eu acho que da ponte tem aquela coisa. Podia não ter o arco. Podia ser mais simples. Entendeu? Gastar menos. Não ter o arco. Tá. Fazer uns viadutos mais simples. Na verdade, eu conheço bem o projeto, que eu participei de algumas apresentações não sei se a gente pode estender um pouquinho, mas as opções eram túnel, ponte normal e ponte estaiada. O túnel, muito mais caro. A ponte normal, além de ser mais cara, ou preço equivalente, ela demanda uma área maior, porque você tem inclinações para serem seguidas, máximas, para você ter um máximo de inclinação para você poder subir. Claro. E para ter inclinação adequada, para ter uma estrutura adequada, para conseguir fazer uma ponte sem os arcos, sem a sustentação, você teria que fazer ela ser mais comprida. Então ela ia ser uma obra muito mais feia e ocupar muito mais espaço. E ia ser também mais grossa. Ontem eu estava em São Paulo, eu estava observando a largura de um viaduto ali do Minhocão. A largura da ponta, do piso do Minhocão, deve ter uns 2 metros de largura para sustentar o peso que passa em cima dele. O da ponte estaiada, ela costuma ter menos que isso, em torno de 1 metro. Porque como os cabos sustentam, você pode ter uma menor estrutura de concreto. Então a ponte estaiada, na verdade, ela é menos agressiva do ponto de vista arquitetônico, porque ela ocupa muito menos espaço.
Ecologicamente também é melhor porque usa menos matéria-prima, porque usa menos concreto. E, na verdade, qual que é o problema da ponte estaiada? Cálculo. Você fazer os cálculos para fazer a ponte estaiada. Não tem dúvida. A nossa, por exemplo, é uma ponte que faz curva, tem um negócio lá que eles falaram, que eu não me lembro mais, que é muito importante. Com os softwares novos dos últimos 10 anos, o cálculo da ponte ficou mais fácil. E isso barateou muito o custo da ponte. Então, a ponte era disparadamente a melhor opção em todos os sentidos. E a proposta da prefeitura, se ainda houver problema nos próximos 10 anos, houver problema no cruzamento ali da Jorge Zarur com a São João Cassiano Ricardo, aí então seria feito um túnel para passar por baixo direto, evitando aquele cruzamento. Só lembrando o seguinte, né? Toda vez que você faz uma obra onde aumenta a fluidez num determinado ponto, de uma certa forma você transfere aquele engarrafamento para outro ponto. Onde provavelmente nós vamos passar a ter problema, vai ser em frente ao Termas. Porque o trânsito parava no Colinas, não vai parar mais, né? Não vai parar mais, vai diminuir muito a parada, então vai parar ali no Termas. Agora, onde eu acho que vai melhorar muito é na entrada da Cassiano Ricardo. A descida da Cassiano Ricardo, para quem vai pegar a Eduardo Cury, o congestionamento é enorme, sempre foi enorme. Como ali agora não vai haver mais farol para você entrar. O farol vai existir para você muito mais rápido ali. Mas foi feita uma pista paralela em frente ao Extra, ali na curva, na esquina do Extra. Então você vai vir da Cassiano Ricardo e vai entrar direto em direção ao satélite. Realmente. Então isso vai doutor, de quebra, a ponte ainda é belíssima. Belíssima, uma obra arquitetônica belíssima. E eu vou fazer uma outra, se o Zé Guilherme me permitir aqui, uma outra observação. Até agora eu não tinha ouvido melhor explicação sobre o porquê da ponte estaiada do que essa que você acabou de dar. Que é a explicação que os técnicos deram nas apresentações. Foi perfeita, concisa, e é muito importante a gente lembrar também que as coisas também não são feitas assim, porque eu acho bonitinho, não. Existe todo um planejamento e o senhor deu uma explicação concisa a respeito do porquê que isso aconteceu. Perfeito. Na verdade, a ideia de se fazer alguma coisa naquele cruzamento foi detectado em 2009. Mas em 2009 começou o estudo, inclusive o próprio governo do Carlinhos também tinha um projeto do Wagner Balieiro, que era secretário de Transporte, de fazer a ponte, também não fizeram, mas a ponte já é um projeto antigo que precisava resolver aquele problema daquele cruzamento lá, que repercute na cidade toda. Não tem dúvida, e o fato é que em março teremos ponte estaiada, e eu particularmente vou subir na ponte estaiada e vou fazer uma selfie. E vou até fazer uma sugestão, duas para a prefeitura. Uma delas é eu já mostrei para vocês em montagens, né? Que a gente possa, quem sabe, pendurar a bandeira da cidade, a bandeira do Brasil, a bandeira do estado daquele arco, ficaria muito bonito. E a outra é que, de repente, num domingo qualquer, num dos primeiros domingos, se possa fazer a travessia a pé. A pé, isso é perfeito. Fica pra duas gente dicas. Curtir aí o visual, né? E curtir essa obra, que realmente vai ser um marco na cidade de São José dos Campos. Não tem dúvida. Eu vou fazer um convite a você que nos acompanha ao vivo aqui. Então aí duas sugestões muito legal. Vamos ver se você concorda que a gente encaminha esse pedido. Então duas posições. Eventualmente no meio do arco ali pode pendurar uma bandeira do Brasil ou de São José dos Campos e aí abrir para fazer esse primeiro passeio a pé pela ponte estaiada. Então mande aí a sua observação, o que você acha, e amanhã a gente fala aqui no jornal. Mas vamos rapidinho para terminar essa edição. Começa hoje o Carnaval em São José dos Campos. Olha só, a partir lá das 18h30, em frente ao Parque Vicentina Aranha, tem a concentração do bloco lá em Cuba lá, bloco para lá de tradicional aí do pessoal do INPE. E a saída, a concentração inicial às 18h30 e saída às 20 horas. E olha, São José dos Campos, para quem vai ficar por aqui, tem opções garantidas e variadas para todos os tipos de público, tá? Muitos blocos de diversão para todas as idades também. Mas começa hoje aí, boa sorte pro lá em Cuba lá, o bloco que abre o Carnaval de São José dos Campos. E para fechar, aí chegou para nós o relato de um internauta que no momento o trânsito é intenso na rodovia Presidente Dutra, ali na altura da saída da Vila Industrial, sentido São Paulo. Um caminhão está
quebrado no trecho. Tá bom? Ele não passou direitinho o nome pra gente aí, mas muito obrigado pela sua participação ao vivo. Lembrando aí que está aí trânsito lento na Dutra, altura da saída da Vila Industrial, tá bom? Meus amigos, hoje nós nos estendemos um pouco mais. Zé Guilherme, muito obrigado por mais um abre aspas ao vivo conosco aqui. Até amanhã. Até amanhã. Doutor Sebastião Domingues, obrigado pela participação e pela brilhante explicação a respeito da ponte estaiada. Bom dia e um bom carnaval para todo mundo. Bom carnaval. Juízo, doutor, por favor. Juízo, muito juízo. Muito juízo. Para você que nos acompanhou em mais essa edição, o nosso muito bom dia. E olha, preparamos algumas coisas aí para o final de semana, o pré-carnaval de vocês. Fiquem com a gente, amanhã estamos de volta ao vivo com mais um Abre Aspas. Até amanhã.